Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. De Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Esse texto, ele é muito pregado, muito. É um texto que muitas pessoas já se pegaram refletindo acerca dele. Muitas pessoas já se debruçaram lendo esse texto. A parte B principalmente, que fala sobre um acidente que acontece aqui. Um machado que cai na água. Um machado que era emprestado. Mas eu não quero me ater à parte B desse texto, eu quero ficar com a parte A para refletir com você acerca de crescimento. O desejo de Deus é que nós venhamos crescer. O desejo de Deus para nós como filhos é que nós venhamos crescer e se desenvolver. Esse é o desejo de Deus. Todo pai quer ver os seus filhos crescer. Todo pai quer ver seus filhos crescerem. Só que o desejo de Deus não é só que nós venhamos crescer. O desejo de Deus é que nós venhamos crescer da maneira correta. O desejo de Deus é que nós venhamos crescer de maneira saudável. Porque nem tudo que cresce está saudável. Exemplo, o câncer nada mais é do que uma célula que está crescendo, e ele está crescendo de uma maneira desordenada. E isso está gerando um mal terrível. Fungos, bactérias, crescem no nosso organismo. E isso gera um caos, porque não é saudável. Então nem tudo que cresce, cresce de maneira saudável. O desejo de Deus é que nós venhamos crescer do jeito certo, do modo certo, da forma correta. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Como viver crescimento? Como caminhar debaixo de uma cultura de crescimento? Porque eu prego para pessoas aqui que em algumas áreas da sua vida estão se desenvolvendo, mas outras não conseguem. Eu prego para pessoas aqui, por exemplo, que financeiramente estão bem. O gerente está ligando para você oferecendo cartão, crédito, oferecendo, enfim, muitas benesses. O banco faz isso quando você está legal lá. Só que por outro lado, você está com um desafio com seus filhos. Você está enfrentando uma batalha muito grande com seus filhos. Eu prego para pessoas aqui que estão bem financeiramente, mas no casamento estão enfrentando batalhas. Eu prego para pessoas aqui que financeiramente estão caminhando bem, mas em outra área não está. Tem pessoas aqui que emocionalmente estão com dificuldades, não conseguem romper. Em outras áreas da sua vida está rompendo. Então o desejo de Deus é que nós venhamos crescer em todas as áreas da nossa vida de maneira uniforme. E eu quero já começar aqui confrontando você. Porque se o pastor Ricardo largou a vara, eu vou pegar. Se prepare. Olha aqui para mim. Se tem alguma área da sua vida que não está crescendo, é porque Cristo não governa ela. Porque toda área que Cristo governa cresce. Se tem alguma área da sua vida que está estagnado, é porque Cristo não governa. Porque toda área da nossa vida que tem o governo de Cristo, isso cresce, isso expande. Agora nós precisamos entregar a Ele essa área da nossa vida a qual nós não estamos conseguindo romper. Mas para entrar nesses ensinamentos poderosos que estão nesse texto, deixa eu fazer um pano de fundo rápido aqui. A vocação profética está passando por um ápice, um auge maravilhoso. Elias foi um grande profeta, um profeta de um cabedal, de uma nobreza. Pensa num profeta grandioso, foi Elias. Elias, ele fez com que a vocação profética chegasse a um estágio da qual nunca havia chegado, principalmente depois da batalha do Carmelo, onde ele venceu os profetas de Baal, os profetas de Azera. Depois daquela batalha, ele passa por uma crise existencial muito grande, depois de receber uma mensagem de Jezabel, que o intimida,
E debaixo daquela intimidação, ele se embrenha no deserto. E agora ele vai passar por uma crise existencial muito profunda. Deus envia um anjo para cuidar dele. Deus não desiste dele, apesar dele ter desistido até mesmo de si mesmo. Deus manda um anjo lá. Um anjo leva uma refeição quentinha do céu, um pãozinho maravilhoso do céu. Coloca ali na brasa. Alimenta ele, preparando ele para caminhar mais alguns dias. Só que mesmo assim, ele ainda vai parar numa caverna. E naquela caverna, Deus vai tratar ele de uma maneira diferente. Deus fala com o profeta: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Por que você está aqui? Aí Elias vai começar a falar e colocar para fora o mal das suas emoções, o estágio terrível a qual ele estava vivendo, a ponto de achar que só ele restava na terra como profeta. Senhor, só eu fiquei. Mal sabia ele que tinha profetas ainda sendo sustentados por Deus. O próprio Deus surge em um movimento sobrenatural. Deus sopra naquela caverna e faz Elias sair dali para preparar alguém que viesse substituí-lo. E ele sai dali com uma missão: preparar alguém que viesse dar continuidade ao legado dele. Ele passa em uma certa altura e ele se encontra com um menino chamado Eliseu, que estava arando a terra, que estava ali cuidando dos animais da sua família. A Bíblia diz que Elias passa por ele e o convoca para a missão, lançando a sua capa profética sobre ele, dizendo: siga-me. Eliseu larga tudo, vai viver um nível de renúncia absurdo, a ponto de matar os bois, queimar as tralhas e seguir durante muitos dias Elias. E Eliseu agora vai fazer parte, de maneira pedagógica, das escolas do profeta Elias. Porque Elias não era só um profeta que profetizava, ele era um profeta que ensinava a vocação profética. Elias, ele começou a abrir lugares, espaços físicos como esse, espécies de escolas teológicas, onde preparavam profetas, e isso expandiu de uma maneira incrível. Eliseu se tornou aluno dessa escola. Ele teve na figura de Elias o seu maior referencial. Tanto que ele não era conhecido pelo nome que tinha, mas pelo serviço que ele prestava. Muitos não conheciam Eliseu pelo nome, mas sabia. Na escola de Elias tinha alguém que jorrava água na mão do profeta. Ou seja, mais importante do nome, ou do que o nome, é o serviço que a gente presta. E a Bíblia diz que Eliseu foi conhecido pelo serviço que ele prestava. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. Toda a movimentação de Elias tinha companhia de Eliseu. Até que um certo dia, Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada. Eu quero ser maior do que você. Eu quero ir mais longe do que você. Ou seja, eu quero fazer obras maiores do que você. Se fosse algumas pessoas que nós conhecemos hoje, já ia se sentir ameaçado. Porque tem gente que ninguém pode crescer perto dele. Ninguém pode ser maior do que ele. Ninguém pode pregar mais do que ele. Ninguém pode cantar mais do que ele. Ninguém pode ser um empresário maior do que ele. Só que Eliseu é curado. Elias, melhor dizendo, é curado. Quando Elias ouve esse pedido do seu tutor, do seu mentorado, quando ele ouve esse pedido, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: você quer porção dobrada? Então você vai precisar me ver subir. Porque no reino de Deus você não cresce puxando tapete de ninguém. No reino de Deus você cresce vendo o outro. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Elias sobe aos céus num redemoinho. E a capa que era de Elias agora cai sobre Eliseu. E Eliseu herda um manto profético,
O legado profético, o útero profético que era de Elias, agora está com Eliseu. Eliseu é o que vai gerar profetas. É ele que vai preparar profetas. Ele não tem mais agora a figura de Elias como professor. Ele agora é aquele que substitui Elias. 2 Reis, capítulo de número 6. Fala que agora a escola de Gilgal, que era uma espécie de sede, onde Elias se dedicou muito do seu tempo, está crescendo, está expandindo. E isso vai gerando desconforto. Por quê? Imagina se nós tivéssemos aqui hoje 3 vezes mais o número de pessoas que nós temos aqui agora. Como que a gente estaria aqui? Desconfortável. E aprenda, todas as vezes que Deus quer que você cresça, Deus gera desconforto onde você está. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus quer que você cresça, Deus gera desconforto. Porque não é a estrutura que gera crescimento, é o crescimento que expande a estrutura. Não, vou repetir isso aqui porque isso precisa ficar gravado no seu coração. Eu preciso fazer isso. A estrutura não vai gerar crescimento em você, mas você vai ajudar a expandir algumas estruturas da sua vida. Eu profetizo que a sua vida não vai ser mais a mesma. Se você recebe essa palavra, dê um brado de vitória ao Senhor. Como assim, pastor Júnior? Primeiro, crescimento tem a ver com desconforto. E Deus, para fazer você crescer, vai te colocar em lugares desconfortáveis. Não adianta caminhar com Deus e ficar procurando caminhos favoráveis, porque Deus não está nem aí para o seu conforto. Deus está preocupado com o seu crescimento. E Deus sabe que para você crescer, você precisa estar em alguns lugares certos. Sabe aquela empresa que você não quer trabalhar? É lá que Deus vai te colocar. Sabe aquela pessoa ruim que você não quer servir? É ela que Deus vai colocar na sua vida para tratar algumas coisas em você. Sabe aquele ambiente geográfico que você não quer estar? É exatamente esse lugar que Deus vai usar. Essa pessoa difícil, esse ambiente desfavorável, Deus é perito em usar isso para nos gerar desconforto. Aí eu quero perguntar para você que está aqui essa noite: como que está o lugar que você está? Pastor Júlio, aqui está bom. Então você não está crescendo, porque no lugar certo é o lugar do desconforto. A mensagem mais poderosa não é aquela mensagem que você sai daqui dizendo: uau, que palavra, como Deus usou o pastor Ricardo essa noite, que mensagem. Não, é aquela palavra, que é aquela mensagem que você sai da porta para fora dizendo: eu preciso mudar, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser melhor para os meus filhos, eu preciso ser um filho melhor para o meu pai, eu preciso ser melhor. Porque o desconforto é o útero do crescimento. Eu vou perguntar de novo: como que está, ou como está o lugar que você está? A origem do crescimento no reino de Deus chama-se desconforto. Segundo, crescimento tem a ver com a mentalidade correta. Eu pedi para projetar um texto, eu quero ler com você, Mateus 13:19. Olha o que diz esse texto. Mateus 13:19. Quem está comigo, diga amém. Ouvindo alguém a palavra do reino e não... Jesus está introduzindo a parábola do semeador aqui. E introduzindo a parábola do semeador, Jesus está dizendo assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e não... Sabe o que Jesus está dizendo? Que tem gente ouvindo a mensagem do reino e não está entendendo. Pastor Júlio, é possível alguém ouvir a mensagem do reino e não entender? O que mais tem? Vamos pegar aqui, vamos fazer um cálculo. Quantos domingos tem no ano? 50 aí? Quem é bom de matemática? Cadê a galera de exata? 52. Se um crente vem todo domingo na igreja, ele vai ouvir 52 ministrações. É possível que esse crente
no culto da virada, esteja do mesmo jeito que estava no culto da virada no ano anterior. Por quê? Porque foi um bom ouvinte, mas não foi um bom entendedor. Como assim, pastor Júlio? Crescimento tem a ver com mentalidade. E a sua mente muda, não é quando você ouve a palavra, é quando você entende. O YouTube, o que mais tem no YouTube é mensagens, é fast food, cardápio vasto, com o pregador que você quer, com o tema da mensagem que você precisa ouvir. E por que tem gente que ainda mesmo assim não muda? Porque o que gera transformação não é a mensagem que você ouve, é a mensagem que nós entendemos. A luta do diabo não é para você vir ouvir a mensagem, não, a luta de Satanás é para que você não entenda. E é aqui que pega. Dá mais trabalho para Deus fazer a gente entender do que nos abençoar. Você acha que Deus tem dificuldade de te dar uma casa melhor que você tem? Você acha que Deus tem dificuldade de prosperar financeiramente? Você acha que Deus tem dificuldade de abrir uma porta de emprego que você tanto sonha, que você tanto almeja? Você acha que Deus tem dificuldade? Nenhuma. Você acha que deu trabalho para Deus convencer Faraó? Afinal foi Deus que endureceu o coração dele e tirar aquela multidão do Egito. Deus não teve trabalho nenhum. Abriu o mar, aquilo foi um respiro de Deus. Segundo o historiador, levou 26 horas. Segundo Flávio Josefo, foram 26 horas para tirar aquela multidão do Egito. Sabe quanto tempo levou para tirar o Egito do povo? 26 horas para mudar o povo de lugar. 40 anos para mudar o povo de dentro para fora. Ou seja, dá mais trabalho para Deus mudar a gente do que nos abençoar de maneira material. Ou seja, o desafio não é receber uma dádiva do céu, é estar pronto para essa dádiva. Quer um exemplo? Pega um morador de rua, leva para sua casa, dá um banho nele. Você acha que você vai ter um desafio enorme? Pode ser que você tenha um grande desafio de fazer a barba, colocar uma roupa boa. Você pode oferecer aquela cama king maravilhosa que você tem para ele dormir. Visita ele de madrugada para ver onde ele vai estar dormindo. É capaz que ele esteja dormindo no chão, porque o maior desafio não é tirar ele da rua, é tirar a rua de dentro dele. E é aqui que pega. Por que a gente não cresce? Por que a gente não toma posse do que Deus tem para nós? Porque a nossa mentalidade não está correta. Porque a nossa mentalidade não está alinhada. Como assim, pastor Júlio? Deixa eu te dar um outro exemplo. Pensa naquele preso que saiu, está com alvará de soltura, está fora do cárcere. Ele está olhando para a liberdade e não sabe lidar com ela. Tem preso que volta a cometer crime só para retornar para o cárcere, porque foram tantos anos no regime, tantos anos, que a identidade dele virou uma bagunça, e ele acha que a liberdade dele está lá dentro. E às vezes a gente aqui fora fica se questionando, mas o fulano acabou de ser solto e voltou a cometer crime. O problema está na mentalidade. Porque você pode ser livre. Externamente você pode estar livre, mas se sua mente estiver presa, você não vai conseguir desfrutar dessa liberdade. É por isso que o desejo de Deus é mudar a nossa mente. Porque se a nossa mente mudar, aleluia, Deus vai nos abençoar de uma tal maneira.
Levanta a mão para receber, que eu quero profetizar isso aqui. Nós estamos no profetizando, e eu quero profetizar em nome de Jesus. Você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. Eu vou repetir isso aqui em nome de Jesus. Você vai crescer nos próximos meses, aleluia, na profissão, no emocional, na mente, em todas as áreas da sua vida. Você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10, 15, 20 anos. Vem uma libertação da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Se você toma posse, faz alguma coisa. Aleluia! 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 Como assim, pastor Júnior? Deus não quer tirar você da miséria. Deus quer tirar a miséria dentro de você. Deus já reparou, olha aqui, já reparou que tem gente que a mentalidade não muda. Eu lembro quando eu era líder de jovens, pastor Ricardo, lá em Foz do Iguaçu, e nós encontramos uma mulher que estava passando por uma necessidade absurda, e a gente fez um mutirão com os jovens. Eu reuni os jovens e fiquei sabendo da necessidade daquela mulher. Fizemos um mutirão, e naquela época não tinha WhatsApp, era MSN. Sou desse tempo. Eu lembro de mandar mensagem para os meninos e receber foto no MSN de como estava a casa da irmã. A gente foi para a casa dela, pastor Ricardo, e começamos ali. E quando eu cheguei, pensa numa bagunça. Sabe aquela casa que você olha e você pensa assim: como que alguém tem condições de morar num lugar desse? Porque tem casa que é humildezinha, mas você entra, tá tudo limpinho. Você vê que tem alguém diferente morando lá. Eu lembro de ter chegado naquela casa. Irmão, pensa numa sujeira. Só para limpar o quintal dela foram 2 dias. Carriola mais carriola. Eu lembro dos meninos, os jovens, tirando carriola e carriola de... E a gente começou a mandar mensagem para os outros irmãos. De repente a gente ganhou uns móveis para a cozinha dela. Eu lembro do irmão Ezequiel, que era montador de móveis, montando os móveis para ela, montando a prateleira da cozinha. 40 dias depois, aproximadamente, alguém chegou em mim e disse assim: Júlio, lembra da casa da irmã? Dá uma passadinha lá para você ver como é que tá. Tá do mesmo jeito. Sabe aquele lugar que não dá para tomar um café lá dentro? Não dá para tomar uma água. Sabe o que o Espírito Santo me disse quando eu parei a bicicleta na frente daquele quintal? Quando eu parei a minha Monark na frente daquele quintal, e eu comecei a... Sabe quando você fica... Eu fiquei tão frustrado. A gente gastou 3 dias limpando a casa dessa irmã, e não deu 40 dias, já está tudo do mesmo jeito. O Espírito Santo falou para mim: filho, o problema não era o quintal, não eram os móveis, o problema é ela. Filho, você se preocupou em tirar a miséria, mas a miséria está dentro dela. Não, a gente, deixa eu lhe falar, a mentalidade errada nos impede de desfrutar do melhor de Deus. Às vezes a gente está aqui dizendo: Senhor, nós repreendemos o migrador, o cortador, nós repreendemos. O diabo está dizendo: rapaz, faz tempo que eu não passo na casa dela, você está me repreendendo. Rapaz, se eu for lá, ela me confunde com a agiota, ela pega dinheiro emprestado. Como assim, pastor Júnior? Eu estou dizendo para você que às vezes a gente não precisa de uma oração forte para resolver algumas coisas. A gente não precisa subir um monte. Nós temos que parar de espiritualizar aquilo que não é espiritual e mudar de atitude e tomar uma decisão e dizer: eu não aceito, não aceito, não aceito. A gente vai deixando, irmãos, tem coisa que Deus quer mudar,
Mas primeiro Ele quer alinhar a nossa mentalidade, ajustar a nossa mente. Por que Deus tira o povo de Israel do Egito, vai levar para Canaã e coloca um monte de desafio no meio? É Mar Vermelho, é Jordão, é muralhas, tantos desafios, inimigos. Porque se não tiver, a gente chega na terra prometida e faz da terra prometida uma terra de escravidão. E na terra prometida não é você que trabalha, você trabalha no Egito. Na terra prometida é Ele que trabalha através de você. Na terra prometida é Ele que faz por você. Na terra prometida é Ele que abre, aleluia, é Ele que abre as portas. Na terra prometida é Ele que prepara acessos. Levanta a mão para receber isso. Deus vai te levar para o nível da promessa, onde portas serão abertas, acessos liberados. Aleluia, vem um tempo de bonança da parte de Deus sobre a sua história. Aleluia, aleluia. E disseram os filhos dos profetas. A mentalidade desses meninos me constrange. Eles estão querendo crescer. Há uma mentalidade diferente aqui, porque eles estão querendo se movimentar. Primeiro, desconforto. Segundo, mentalidade correta. A mentalidade correta gera o quê? Movimento. Porque eles foram comunicar, eles foram se movimentar. Olha aqui para mim, não existe crescimento sem movimentação. Tem culto que você entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de você. Tem culto que você entra aqui dizendo, Senhor faz, e Deus está dizendo, faz você, eu já te dei autoridade. Tem culto que você entra aqui, Senhor abre as portas, e Deus está dizendo, já está aberta, a chave está na sua mão, acessa. A gente precisa ser intencional. Se movimenta. Vai aqui, irmão, se movimenta. Vai lá ver um apartamento. Você já percebeu, olha aqui para mim, você já percebeu que quem é de humanas tem mais facilidade de andar pela fé do que quem é de exatas? Irmão, quem é de exatas sofre. Porque é tudo calculado, é tudo calculado. As contas do mês estão ali no imã da geladeira. Ela abre a geladeira para tomar uma água, a conta balança, pastor Elisete, dia 20 está chegando. Ela é de exatas, ela é muito correta. Aí vem Deus e diz assim, investe. Você fala, invisto nada. Aí vem Deus e faz. Aí você pega a calculadora e começa. Agora quem é de humanas, parece que se entrega. É por isso que Deus nunca permite que um homem e uma mulher de exatas casem. É sempre um de exatas e um de humanas. Porque se for os dois de exatas, os não vão caminhar pela fé. Aí o de humanas puxa você e fala assim, amor, vamos investir. Aí você fala, você está doido, não tem dinheiro. Aí o de humanas fala, mas eu creio num Deus que pode tudo. Aleluia, tem casal aqui que sim, que entendeu. Como assim, pastor Júlio? Deixa eu te explicar. Deus está falando, Gideão, você vai vencer essa batalha do meu jeito. Gideão pega a calculadora e começa, Senhor, eu preciso de 32 mil homens. Gideão é de exatas. Eu preciso de 32 mil homens para vencer essa batalha. Aí Deus fala, Gideão, descarta toda essa galera aí. Pega a calculadora do céu, que a matemática aqui é diferente. Na matemática da terra você precisa de 32 mil homens, mas eu não caminho segundo a matemática da terra. Aqui funciona a matemática do céu. E na matemática do céu você só precisa de 300 com buzina, 300 que marchem, 300 que obedecem. Se movimenta. Mas eu não estou te falando de fazer movimento. Faça movimento intencional pela fé. Visita o corretor e deixa uma proposta maluca no colo dele. Visita o dono do prédio e deixa uma proposta absurda. Visita o dono, sabe, visita aquela concessionária e não sei, faz alguma coisa e vai dormir.
desse jeito que eu creio. O problema é que a gente prega sobre fé e a gente não tem. Eu estava ouvindo um pastor amigo meu que estava dizendo, pastor Júlio, o pastor fulano saiu, foi com a igreja para outro prédio, me ligou e disse assim, amigo, fica com o prédio. Ele disse, rapaz, quanto você paga de aluguel aí? Quando ele falou, amigo, a conta aqui não fecha. Aí ele no telefone disse que eu estou com o dono do prédio, corre aqui. Ele falou, será? Corre. Ele chegou lá e disse, ô fulano, é o seguinte, eu venho até com o meu povo para cá, só que é o seguinte, eu só posso tanto. O senhor está doido. O pastor está indo embora, pagava X, o senhor está vindo querendo pagar menos. Ele disse assim, agora o senhor se vira com Deus. É isso e acabou. Foi para casa. Foi para casa, passou 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente o dono do prédio ligou e disse assim, rapaz, tem uns 2 dias que eu não consigo dormir. Eu estou mal, eu não consigo dormir. Vem pegar a chave, traz seu povo para cá e fica. É assim que Deus faz para tirar José da prisão. Faraó perde o sono. Deus vai fazer gente perder o sono só para arrancar você desse nível, para que você vá para o nível que Ele tem preparado para a sua vida. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor. Diga comigo, a calculadora do céu é diferente da minha. É você que escolhe qual que você vai usar. O que eu faço, pastor Júlio? Primeiro, se movimenta, mas o movimento tem que ser da maneira correta. Como que um movimento na parte de Deus acontece de maneira correta? Primeiro, você tem que estar disposto a deixar para trás o que precisa ficar. Eles estão dizendo, nós vamos largar esse prédio aqui, pastor William Canuto, e nós vamos para o Jordão. Ou seja, nós vamos transicionar. Se você não está disposto a abandonar esse nível, não se movimente. Essa é a geração, um pouquinho mais baixinho, por favor. Essa é a geração que mais pede para Deus o novo, mas é a que mais tem medo. Como a gente é muito incoerente. Não, a gente vem aqui e canta, eu quero viver algo novo. Eu vou tomar posse do novo. A gente vem para cá. Só que lá fora, quando o novo se apresenta, a gente foge. Por quê, pastor Júlio? Porque a gente vive apegado. Nós somos apegados. Se a gente é peregrino em terra estranha, o peregrino, quando visita uma terra, ele é dono de alguma coisa lá. Já visitou uma terra estranha, onde você era estrangeiro? Por exemplo, você foi para a Europa, para os Estados Unidos, não sei, para algum lugar, uma nação estrangeira. Como que você se sente lá? Nós não somos peregrinos? Sim, estamos em terra estranha. Então nada aqui é nosso. E por que a gente se apega? Quer tomar posse do novo? Olha aqui, servir a Deus é praticar a arte do desapego. Porque quando a nuvem se movimenta, fica mais fácil acompanhar. Sabe por que você tem dificuldade de acompanhar a nuvem? Pelo seu nível de apego. Deixa eu te contar algo. Eu estava pregando um dia numa igreja, uma irmã chegou em mim e disse assim, pastor Júlio, eu trouxe um presente para sua esposa. Falei, amém, irmã. O que é? É um jogo da Tupperware. Falei, a esposa não vai dormir hoje. Porque eu não sei que negócio as mulheres têm com aquelas vasilhas. Que coloca na cristaleira. É sabe, e se você comer na casa dela, se você almoçar na casa dela e levar o restinho do almoço, você leva no pote de sorvete. Porque senão ela fica a semana inteira mandando mensagem para você, traz minhas Tupperware, minha mãe. Aí escuta só, a minha esposa, eu cheguei lá no hotel, montei a torre de Tupperware, pastor Elisete, em uma torre. Aquilo eu falei, isso aqui é caríssimo. Montei em cima da cama, peguei o celular, liguei para ela. A gente fala sempre antes de dormir, liguei para ela, falei, amor, você acabou de ganhar um presente.
Virei a câmera. Quando eu virei, ela começou a chorar. Falei, você está emocionada porque é Tupperware? Ela disse, não. Deus acabou de confirmar algo que Ele me disse essa semana. Eu falei, como assim? Ela falou, amor, eu tava mexendo no armário de casa. E quando eu olhei, tinha tanto pote velho, vasilha, amarela. E o Espírito Santo falou para mim, tira tudo que é velho, porque eu vou trazer coisas novas. Eu falei, como é que é, amor? Aí ela disse algo que eu amei. Ela disse assim, amor, sabe o que Deus me ensinou nesses dias? Que Deus ministrou no meu coração? Que às vezes o novo dele não vem porque não tem espaço. Ah, isso aqui me pega. Quando ela disse isso, você não tem ideia como eu fiquei refletindo. Eu entrei na madrugada com aquilo na cabeça. Quantas vezes a gente está aqui, Senhor, manda o teu novo sobre mim. Deus está dizendo, arruma espaço. Arruma espaço. Eu sei que a gente olha para o guarda-roupa, tem roupa que a gente vê pendurada no cabide, e a gente fala, uma hora eu vou entrar aí de novo. Só com monjar, irmão. E olhe lá. A gente tem dificuldade e às vezes eu olho, está lá balançando, eu falo, daqui, você vai ser usado uma hora dessa. Tem 10 anos que eu não uso. 10 anos. Calçado em cima de calçada sapateira, virou um trambolho, um ajuntamento. Aí fica lá, Senhor, manda o teu novo. E Deus está dizendo, já tem excesso, filha. Todo o excesso esconde uma falta. Às vezes, quem está guardando coisa velha aqui, é porque aqui está velho. Aqui está velho. Você é mais transparente do que você imagina. Um acumulador nunca vai viver o que Deus tem preparado. Pode liberar a palavra profética. Gente acumuladora não toma posse. Pode liberar a palavra profética. Gente apegada não toma posse. Agora quem está dizendo, Senhor, tudo é teu. Eu só sou mordomo, Senhor. Tudo é teu. Tudo é para honra e glória do teu nome. Ah, isso aqui me pega. Já reparou que coisa velha junta bicho? Coisa velha junta bicho, junta mofo. E a gente vai acumulando e não tem espaço, e a gente se apega, e Deus está dizendo, se livra disso. Prepara o bazar, pastor Ricardo. Aleluia. Porque quando você alinha por dentro, Deus começa a mostrar algumas coisas para você. Deus estava ajustando minha esposa por dentro, e quando Deus ajusta por dentro, as vendas caem dos olhos. Aquilo que era comum deixa de ser comum. Aquilo que era normal, você olha e diz, não, isso aqui não é normal. Levanta a mão para receber. Só as mulheres, primeiro só as mulheres, isso. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai mandar coisas novas para o seu guarda-roupa. Tem muita coisa velha que vai sair de lá. Coisas que serviram para uma estação não serve mais. Deus está dizendo, a roupagem mudou. O que era para outra estação ficou. Você não é mais a mesma pessoa. Eu tenho uma roupa nova que vai encaixar na versão da mulher que eu quero que você seja. Se você recebe, glorifica. Cadê os homens? As mãos para cima. Cadê os homens? Eu profetizo coisas novas sobre a sua vocação, coisas novas sobre o seu lar, sobre o seu ministério, coisas novas da parte de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Vem um tempo de uma roupagem nova sobre você. Deus está dizendo que está te mudando de dentro para fora. A mentalidade de escravo ficou. Deus está te trazendo uma mentalidade de governo, sacerdócio real, povo adquirido. Se você pode celebrar, então glorifica, porque Ele está nesse lugar. Desapega. Pastor Júlio, como que eu sei que uma casa tá crescendo? Quando você passa na frente dela, tem uma marcação. Por que, pastor Júlio? Porque todo mestre de obra, antes de colocar o que é novo, ele tira o que é. Entulhos precisam sair.
Só uma vez, eu não sou de pregar fazendo isso, só uma vez. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: não repara a poeira. Deus está em obras. E se tem uma coisa que Deus é o mestre de obra perfeito. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, verso de número 6, ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele é o alfa, aquele que começa, ele há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai completar, ele é o alfa, o que começa, o ômega, o que conclui. Você ficará pronto para a eternidade. Deus está te moldando para que você seja o que Ele quer que você seja. Se você pode glorificar, libere uma palavra de adoração, libere uma palavra de adoração, libere uma palavra de adoração. Senhor, obrigado, 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 porque eu não sou mais quem eu era. Aleluia, aleluia. E disseram os filhos dos profetas: movimentação, deixa o que é velho para trás. Eles chegam e dizem assim: eis que o lugar em que habitamos, diga comigo, habitamos. Crescimento tem a ver com pertencimento. Você não cresce num lugar que você não se sente pertencente. Vou repetir isso aqui. Você não cresce num lugar que você não se sente pertencente. Pastor Júlio, como que eu sei que eu devo pertencer a um lugar? Um lugar de confronto. Todas as vezes que Deus quer que fazer você crescer, Deus te leva para um lugar de confronto. E é lá que você tem que se sentir pertencente. E essa é uma geração que foge do confronto. Irmãos, vocês têm um pastor aqui que confronta demais. Eu conheço. Eu estou um dia na ponte da amizade com a minha esposa. Minha esposa escolhendo calçada, ele me liga: você está onde? Eu falei: eu estou numa loja aqui. Quem está aí com você? Eu falei: a Osana está aqui. Eu disse: não, mãe, eu quero falar com você. Você consegue dar uma saidinha? Eu falei: consigo. Tem uns 5 anos isso. Aí eu saí e entrei num carro. Entrei no carro, fechei a porta do carro, falei: pode falar. Ele falou: amigo, eu vou te dizer algo, que eu amo você. Faz mais isso não. E começou. E eu fiquei quietinho, porque se dá corda ele vai longe. Eu fiquei quietinho só ouvindo. Mas ele me confrontou de um jeito que eu agradeci a Deus pela vida dele depois. Porque quem é amigo te confronta. Ah, pastor Júlio, não tem ninguém que me confronta. Então você não tem amigo, você tem bajulador. E bajulador, quem ama estar cercado de bajulador, se prepara para ter deslealdade no seu relacionamento. Porque todo bajulador é desleal. Todo bajulador é desleal. É cobra que ganha você pelo elogio. Lembra de Paulo caminhando Paulo e Silas caminhando os dois? Aí vem um elogio de uma menina que diz assim: ei, aí está indo Paulo e Silas, 2 homens de Deus. Paulo deu uma paradinha e falou: discernimento faz você ver a cobra que está por trás daquele elogio fácil. Se você não tem ninguém que te confronta, faz um pix para alguém te confrontar. Fala para alguém assim: ó, quando você me vê errar, por favor me fala, eu vou te fazer um pix. Como assim, pastor Júlio? Porque tem gente que não gosta. Você confronta, ele vai para outra igreja. Aqui em Londrina não tem esse tipo de gente, mas por aí no Brasil, você confronta, vai embora. Mas é quando, se você está num lugar de confronto, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Porque é no confronto que a gente cresce. É no confronto que você vê quem é amigo, quem te ama, te confronta. E eu devo ter orado em algum momento da minha vida: Senhor, manda alguém para me confrontar, que tem 21 anos que eu sou casado com uma mulher que me confronta todo dia. Irmão, eu prego, Deus me usa. Aí eu terminei de pregar, Deus me usa. Chega alguém e fala assim: pastor Júlio, que palavra hoje, Deus te usou. Eu entro no carro, ela olha para mim e fala assim: amor, você gritou demais. Eu falo: mas peraí. Se ela te confronta é porque ela te ama.
Se Ele te confronta é porque Ele te ama. E num casamento que tem amor, não é o casamento do eu te amo, de palavra, não, o casamento, o relacionamento fiel, é o relacionamento que um afia o outro. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Você tem coragem de dizer para ela ou dizer para ele, obrigado por me confrontar? Você tem coragem? Você tem coragem? Isso aqui é de uma maturidade muito grande, pastor Júlio. Eu não vou dar corda, porque é no confronto que o nosso ego se revela. É no confronto que o seu orgulho se revela. A sua reação ao confronto prova quem você é. Deus está falando com alguém aqui. E quem caminha com o Espírito Santo, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. O problema é que a gente confunde confronto com afronta. O confronto e a afronta são diferentes, são primos, mas é diferente. Qual é a diferença, pastor Júlio? Deus confrontou Adão e Eva, sim ou não? Mas escondeu a nudez de ambos. Porque a afronta te humilha, te expõe, te envergonha. O confronto te protege. Quem te confronta te esconde. Quem te confronta fala no seu ouvido, fala, sabe, esconde, vai lá no particular, no individual. Agora a afronta é para te envergonhar. A afronta é satânica, mas o confronto é do céu. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te confrontar nesses dias, para que você cresça cada vez mais. Só quem pode adorar ao Senhor por isso. Senhor, nos tire da zona da mesmice e nos leva para o lugar de confronto. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está. Aleluia, aleluia. E eu caminho para fechar a mensagem. É no confronto que é gerado o pertencimento. E a dificuldade é a gente se sentir pertencente. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Vou te confrontar, me permite? Se você não ama Londrina, você não vai prosperar aqui. Difícil. Ai, pastor, mas eu não sinto nada pela cidade. Mas amor não é sentimento, é decisão. Se Deus te colocou aqui, ame o lugar que Deus te colocou. Mas a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de se sentir pertencente. Aí, um exemplo, mora lá em Brasília. Mora em Brasília e Deus aponta Londrina. Aí Londrina é o lugar. Aí a esposa fala com o marido, eles se acertam. Londrina, Deus tem um tempo de crescimento para nós em Londrina. E já reparou quando é de Deus? Deus usa um pregador, Deus usa profeta, Deus usa um morador de rua, Deus usa tudo para apontar aquele lugar. Deus usa os passarinhos, Deus usa tudo apontando para aquele lugar, até a ponto de não restar dúvida. Aí vem para cá. Chega aqui e começa a dar tudo errado. Já reparou que quando é de Deus fica mais difícil? Olha aqui para mim, se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, Deus está nesse negócio. Por que isso acontece, pastor Júlio? Porque Deus está testando a sua fé. Por que isso acontece, pastor Júlio? Para você não bater no peito e dizer, foi eu que fiz. Porque no reino de Deus você não bate no peito e diz, foi eu que fiz. No reino de Deus você fala, foi Ele que fez, foi Ele que preparou, foi Ele que abriu portas. Aí chega aqui e começa a dar tudo errado. Aí fica, vou voltar. Mas não era de Deus para vir. Que negócio é esse que era de Deus e deixa de ser de Deus porque não está saindo do meu jeito? Ou é, ou não era. Porque se é de Deus, e Deus te trouxe para Londrina, Deus está falando com alguém aqui, isso é direto, é cirúrgico, é pontual. Se foi Deus que te direcionou para cá, irmão, vai dar tudo errado. Deus vai provar, Deus vai levar a sua fé para um estágio, a ponto de você olhar e ver tudo, todas as portas fechando, e dentro do seu coração vai soprar uma palavra: eu não tenho prazer em quem recua. Porque Deus não abençoa a gente que fica cocheando em dois pensamentos. Olha aqui para mim, tudo que te divide te paralisa. Eu vou dar glória a Deus agora.
Sabe por que a mulher de Ló paralisou? Porque ela se dividiu. A ordem de Deus foi, a ordem do anjo, a teofania, o próprio Deus falando na boca do anjo: vá para as campinas e não olhe para trás. O que ela fez? Por que ela olhou? Porque o coração ficou. Seus olhos sempre vão estar no lugar onde está o seu coração. Aí fica olhando casa na outra cidade. E foi Deus que trouxe para cá. E fica olhando possibilidades em outra cidade. E Deus fecha todas as possibilidades. E você se batendo. E Deus está falando, não entendeu? Brigando com a vontade de Deus. Essa palavra é pontual para alguém. Quando é a direção de Deus, você vai ligar para a mamãe. Eu estava conversando com uma moça que está fazendo medicina no Paraguai. E ela falando: pastor Júlio, eu não consigo, minhas notas, eu era uma excelente aluna, minhas notas não fluem, as coisas não dão certo, eu não consigo focar. Eu falei: porque você está dividida. Sabe como eu entendo que eu estou no novo tempo de Deus? Quando a expectativa do futuro é maior que a saudade do passado. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou num novo tempo da parte de Deus? Quando a expectativa daquilo que vai acontecer é maior do que, aleluia, a gratidão por aquilo que passou. Você vai ligar para sua mãe, você vai morrer de saudade, mas uma certeza vai gritar dentro de você, deixando o que para trás fica. Eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se Jesus está na sua vida, não olhar para trás não é opção. Eu estou avançando em direção às promessas que Ele tem preparado para a minha vida. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem 10 anos que o casamento dela acabou. O camarada já casou. Está em um outro relacionamento, o pastor William. E todo mês ela cria um perfil fake para ficar stalkeando a vida do camarada. E está lá pegada ao passado. Aí vem para a igreja e diz: eu quero viver. Aí Deus olha e diz: como? Aí fica pedindo o novo de Deus com o coração. E já reparou que antes de Deus habilitar, Deus te desabilita? Eu prego para a gente aqui que quando pisa naquele lugar que um dia foi feliz, não se sente mais lá. É gratificante pisar num lugar ou visitar alguém que você já não tem conexão mais. Porque antes de Deus te habilitar, Deus quer te desabilitar. Deus está fazendo com gente aqui, ó, e habilitando você nessa casa, porque o que Deus tem para você aqui dentro, nessa estação, é poderoso. Fique em pé dando brado de vitória ao Senhor, se Ele está falando com você. Fique em pé glorificando. Vem um tempo, aleluia, de uma nova estação sobre a sua vida. Se você crê, glorifica o Senhor. Como está a sua expectativa para os próximos 5 anos? Como está a sua expectativa para os próximos 10 anos? A minha expectativa para os próximos 10 anos é que eu ainda não vivi 10% daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. E ninguém tem mais certeza do que eu acerca disso. Tem gente perto de mim que, olha aqui, tem gente que te cerca, que pode duvidar. Seu marido pode duvidar, seus filhos, a sua esposa, quem está do seu lado pode duvidar, mas a fé é o firme fundamento. Eu me sinto pertencente, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz: como está o lugar que você está? E eu encerro dizendo: o movimento deles foi para o Jordão. O nível mais baixo de Israel é o Jordão. A palavra Jordão, etimologicamente falando, significa aquele que desce. Eles estão crescendo, eles estão querendo crescer, mas antes eles precisam, porque no reino de Deus, antes de crescer para cima,
Deus vai fazer você. Eu sei que parece que não conecta. Deus vai fazer você crescer para baixo. Um dia chegar em Jesus e falar assim: Senhor, o que o Senhor tem a falar acerca de João Batista? Chegaram falando para Jesus: Senhor, e João? Jesus olhou e disse assim: o que vocês vieram ver? João é um caniço agitado pelo vento. Sabe o que significa um caniço? Caniço é um bambu que cresce no deserto. Só que ele é alto. Só que na proporção da altura dele, ele tem de profundidade, tem de raiz. Quando sopra o vento, o caniço faz isso aqui. Tempestade de areia. Você olha por cima do deserto, não tem vida, está tudo morto. E o caniço está dobradinho, debaixo da areia. De repente o vento sopra. E aquilo que estava morto. Eu prego para a gente aqui que é o caniço do deserto. Tem gente que um dia olhou para você e disse: está morta, acabou. O casamento dela acabou, a vida dela acabou, a empresa faliu, não vai crescer. E Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas. Eu tenho o poder de fazer a glória da última casa maior que a da primeira. A glória da última casa. Se Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pastor Júlio, você que está brigando com a cidade de Londrina, você que está brigando com o emprego que você está trabalhando, você que está passando por um processo, sai do seu lugar e vem orar. Eu quero orar por você. Venha, eu quero orar por você. Ele está nesse lugar. E teus filhos